Mais de 820 milhões de pessoas têm diabetes no mundo. Esse dado é de um estudo divulgado pela revista The Lancet e engloba os tipos 1 e 2 da doença. A estimativa é de que no Brasil sejam 22 milhões de casos. E atenção, do total de pessoas com a doença no mundo, 57% não receberam tratamento até 2022, ou seja, mais da metade. A taxa global na diabetes dobrou entre 1990 e 2022. Os pesquisadores acreditam que a obesidade e a má alimentação são as causas para esse aumento. Para conversar sobre isso, eu faço agora conexão com o Fernando Valente, que é médico endocrinologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. É um alerta importante, porque muita gente vai deixando, não faz os exames e quando vê, está com uma doença crônica, né? Exatamente, uma boa tarde. Um prazer estar aqui, alertar sobre essa doença altamente prevalente na nossa população. São 10% da população tendo diabetes e praticamente tem mais pessoas com pré-diabetes do que com diabetes. Então, esse número tem um potencial grande para aumentar nos próximos anos e você colocou muito bem. A obesidade é um grande fator de risco e está crescendo bastante no Brasil e em todo o mundo. E mais do que isso, né, a gente tem essa grande parcela da população que não está sendo tratada adequadamente. Doutor, eu acho importante a gente trazer aqui o seguinte: essa é uma doença que não aparece do dia para a noite. Ou seja, são hábitos, claro, existe fator genético também, mas são hábitos que a gente vai adotando no decorrer da vida e a gente muitas vezes vai se deixando, né? A gente sabe que comer muito açúcar faz mal, por exemplo, comer muita massa faz mal, mas a gente no dia a dia vai deixando isso para lá. O que acontece, hein? Porque hoje nós temos mais informação, né, doutor? Mas existe, será, uma falta de autocuidado? A gente não se prioriza? Olha, primeiro dizer aqui que existem vários tipos de diabetes, né? O principal tipo é o diabetes do tipo 2, 85, 90% dos casos, que de fato vai sendo construído ao longo da nossa vida esse diagnóstico, né? Então isso depende de uma genética, sim. Algumas pessoas comem a mesma coisa que outras e desenvolvem diabetes, outras não desenvolvem. Desenvolvem obesidade, outras não desenvolvem, né? Mas isso vai ocorrendo ao longo da vida. O açúcar é tido como vilão em massas, mas não é só isso. É uma doença multifatorial que envolve a ingestão excessiva de calorias. A gordura saturada é importante, também tem um papel importante no desenvolvimento do diabetes, o consumo de alimentos ultraprocessados, o consumo de refrigerantes, o consumo de álcool e até, não diria só a parte excessiva, né? Também baixo consumo de frutas, folhas, legumes, água, altas taxas de sedentarismo no Brasil e no mundo. Uma vida corrida que a gente tem, de muitas telas, muito tempo sentado, pouco sono, então estresse, ansiedade, então tudo isso contribui. Eu diria que na verdade não é falta de informação, que informação na verdade nós temos até demais. Talvez devêssemos filtrar melhor essas informações, consultando fontes confiáveis como a Sociedade Brasileira de Diabetes, porque algumas informações desencontradas podem até atrapalhar no rastreio da doença, no diagnóstico, no tratamento, porque hoje em dia qualquer um fala qualquer coisa e nós estamos aí vivendo uma era de fake news. Então é importante a gente ter também acesso a uma informação de qualidade, sim. O autocuidado é super importante, acaba sendo deixado de lado por essa vida corrida, a não ser quando aparecem sintomas, certo? Só que como o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa, em que pode ser identificada precocemente, se forem feitos os exames adequados, né? E logicamente que vai ser diagnosticada com sintomas num estágio mais avançado. A gente não quer que isso aconteça, porque
Se é já diagnosticada com sintomas num tempo muito avançado, praticamente 50% das pessoas podem receber esse diagnóstico de diabetes já tendo alguma complicação crônica do diabetes nos olhos, nos rins ou nos nervos, que podem aumentar o risco de amputação, a maior causa de amputação fora os acidentes. Exatamente. Agora, doutor, como é que está o Brasil em relação ao enfrentamento, né, desse problema crônico? Uma vez que você tem diabetes, vai morrer com diabetes, não é verdade? Porque é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica. Mas quem vai ao postinho hoje, né? Aquela pessoa que depende do sistema público de saúde, ainda bem que nós temos, ainda bem que o Brasil tem o SUS, mas enfim, a pessoa tem esses exames são pedidos com frequência ou a gente tem uma carência ainda nesse sentido? Olha, o Brasil tem o Sistema Único de Saúde, logicamente, ele não é perfeito, ele precisa de melhorias, mas ele garante o acesso a esses exames, a uma glicemia. Quais são os exames para diagnosticar o diabetes? São basicamente 3 exames. A glicemia de jejum de pelo menos 8 horas, a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, que inclusive não precisa de jejum para ser feito, é um exame de sangue comum, tá? E um terceiro, que é o popularmente conhecido como curva glicêmica, em que a pessoa vai ao laboratório, toma uma quantidade padronizada de glicose, de açúcar, são 75 gramas de glicose, e mede-se 1 hora ou 2 horas depois dessa sobrecarga glicêmica, mede-se o valor da glicose no sangue. Tá? Então, são esses 3 testes, é possível se fazer esses 3 testes, tá? E também o acesso a alguns medicamentos pelo SUS. Nós temos metformina disponível no SUS, nós temos sulfonilureia disponível no SUS, nós temos insulinas de ação lenta e de ação rápida, ainda que não sejam as melhores insulinas. Existem já insulinas melhores, análogos de insulina, cujo risco de proporcionar uma hipoglicemia é menor, mas o SUS fornece isso. Então, eu diria que nós não estamos tão mal assim, comparado com os outros países, né? Talvez precisamos ficar mais atentos, disseminar mais o conhecimento, dizer quem é que precisa procurar para fazer esses exames. Então, vou aproveitar aqui esse espaço. Toda pessoa com 35 anos ou mais, independentemente de fatores de risco, precisa fazer um exame de triagem para diabetes, porque só a idade, por si só, já é um fator de risco para desenvolver a doença. Agora, já a partir de 10 anos de idade, adolescentes, adultos jovens também precisam fazer o exame caso estejam acima do peso e tenham algum outro fator de risco, tenham pressão alta, sejam sedentários, fumem, tenham história de um parente de 1º grau com diabetes, um pai, uma mãe, um irmão, ou tenha síndrome de ovário policístico, ou já tenha infartado, ou tenha pressão alta, ou tenha colesterol alto. Esses são todos fatores que vêm de mãos dadas com o diabetes. Então, se a pessoa tem algum desses fatores, como principalmente pressão alta e colesterol alto, gordura no fígado também, né, precisa fazer esse teste de glicose para identificar, mais uma vez, frisar aqui, uma doença que é silenciosa, como você bem colocou, não tem cura, mas tem tratamento e pode-se evitar as complicações em longo prazo. Exatamente. Ainda pensando na prevenção, doutor, a gente falou dos alimentos que são vilões, enfim, né? Inclusive gordura, enfim. Agora, existe algum alimento do bem ou é mito? Eu pergunto, porque muita gente fala assim, olha, quer enganar o exame, come bastante berinjela na véspera. Ou seja, tem algum alimento que nos ajuda a realmente a evitar que essa doença se instale? Sim, tem alguns alimentos, mas eu queria destacar mais o padrão alimentar, tá? Porque cada pessoa tem a sua preferência alimentar, e se a gente for impor, né, e por isso é importante contar com a ajuda de profissionais especializados, nutricionistas para a parte alimentar,
educadores físicos para a parte de exercício físico, o farmacêutico tem um papel importante, a enfermagem tem um papel, fisioterapeuta, enfim, até os dentistas. O diabetes tem maior risco de problemas dentários, é importante a gente falar aqui, né? Então, existem alimentos sim que podem contribuir para o diabetes, alimentos ultraprocessados, alimentos com uma carga excessiva de gordura, de sódio, e principalmente pobre em fibras. Tá? Pobre em fibras é problema. A fruta, por exemplo, tem o açúcar da fruta, mas ela não é problemática, porque ela tem fibras, ela tem vitaminas, ela tem minerais. Tá? Já o suco de frutas pode ser um problema. Então é importante a gente destacar aqui, se a pessoa comer alimentos muito bons antes do exame, ela não vai conseguir tapear, porque a hemoglobina glicada não mede, não é uma fotografia daquele momento, ela é a média dos últimos 3 meses. O médico vai saber bem que a coisa não está tão boa, o açúcar está alto no sangue. Tá vendo? Não adianta querer enganar o médico, gente. Vamos comer direito, fazer a lição de casa direitinho. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma boa tarde. Um prazer, uma boa tarde a todos.